Traga ao seu coração os mares calmos da emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar, procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. Traga ao seu coração os mares calmos na emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar, procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. Senhor, reunimos nós em teu santo nome, o nosso grupo, a alegria de florescer, vem em busca de mais uma tarde de estudos, de alegria, de conhecimento. E nós te rogamos, Senhor, que os estudos aqui realizados possam ser de alguma valia para todo aquele a quem as suas irradiações chegarem. Que a tua vontade, Senhor, envie os eflúvios benéficos, se porventura conseguirmos produzir,
aos nossos irmãos em humanidade. E nesse dia, Senhor, onde comemoramos também o nascimento do nosso codificador, Allan Kardec, esse maravilhoso pedagogo, que nós possamos, Senhor, ser iluminados também na palavra, para que a nossa explanação possa chegar clara e límpida aos ouvidos de todos nós, trazendo ensinamentos que absolutamente não são nossos, mas que aqui ousamos replicar em teu nome para o esclarecimento de quantos tantos têm a predisposição de ouvir a palavra que também, proferida de nossa boca, entendemos como não nossa, mas dos orientadores do plano maior que em teu nome trabalham. Portanto, Senhor, rogamos-te mais uma vez, ser conosco, abençoa a todos nós, todo esse nosso lindo grupo, e todos os nossos irmãos necessitados que possam usufruir da tua benesse e que nós possamos contribuir de alguma forma. Permite, Mestre amado, que possamos pedir a tua permissão para iniciar os nossos trabalhos nessa nossa tarde. Assim seja, graças a Deus. Está aberto aqui já para eu compartilhar, Marisa? Já está no esquema, é só você compartilhar. Deixa eu ver. Já está aberto na sua área de trabalho? Eu já abri aqui, já vou dar o cliquezinho aqui nos dois coisas. Beleza. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Vamos botar ele aqui para do início. Pronto. Vamos lá, garoto. Vai para o início. Isso, isso. Bom, uma boa tarde a todos. Gente, é uma das poucas vezes que eu me atrevo a fazer algum trabalho assim mais para o campo científico. Esse trabalho a gente apresentou em 2018 aqui no SEAV, né, e eu achei que ele seria de grande valia, ou de alguma valia, grande não é presunção minha, de alguma valia apresentar para nós aqui no grupo. Eu prefiro realmente apresentar as coisas mais do lado filosófico da doutrina, o lado moral, pelo qual eu sou mais afeito, né? Essa parte científica não tenho lá grande domínio sobre ela. Mas eu acho esse assunto muito fascinante e eu acho que ele é bastante importante para que nós possamos continuar, nós espíritas, que procuramos o entendimento da mediunidade, entender um pouco mais sobre a glândula pineal. Tá? Então, o título é Pineal de órgão vestigial, a antena para o espiritual, ou seja, o desenvolvimento do entendimento humano sobre o que é a glândula pineal. E o que a gente vai tentar ver hoje? A gente vai ver onde ela fica, o que é a pineal, a origem do nome pineal, por que ela se chama pineal, o conhecimento ao longo do tempo na humanidade, tá? Por que ela foi tida como órgão vestigial, as funções da pineal, que obviamente só foram descobertas, né? E depois que ela deixou de ser um órgão, tida como um órgão vestigial, tá? A questão mediúnica, que é a que talvez mais interesse a nós como espíritas, né? As funções interessam a toda a humanidade, mas a questão mediúnica, como espíritas, eu acho que é a mais importante para nós. E, para terminar, uma comparação, uma espécie de constatação do que é a informação mediúnica trazida nos anos 40 e o que a ciência começa a entender agora. Mas antes que a gente comece a falar e acabe falando alguma bobagem por aí, alguma besteira, a gente vai pedir ao Dr. Sérgio Felipe, que é uma autoridade no assunto, né, para que ele traga a informação correta, um resumo de toda a informação de hoje. E aí a gente vai... Deu um mouse, meu Deus, esse mouse sumiu. A gente vai depois tentar falar sobre o que ele
nos traz, tá? Vamos lá. Olha, a glândula pineal, ela é mais do que uma glândula, tá? Até acho que esse nome não é muito adequado. Porque a glândula pineal, ela é também um órgão sensorial. Então, ela é glândula porque ela produz um hormônio, que é a melatonina. Mas ela é um órgão sensorial porque ela transforma o magnetismo em neuroquímica, tá? Por exemplo, nem toda imagem que você capta pelos olhos, nem toda luz que você capta pelos olhos vai formar imagem. Parte da luz que você capta pelos olhos vai para a glândula pineal, para regular o ciclo de vigília e sono. Então nós temos um ciclo infradiano de a cada 90 minutos, a pessoa fica predisposta ao sono, a cada 90 minutos ao alerta, não é? E depois tem o ritmo circadiano, 12 em 12 horas. Então quem coordena isso é a pineal. Então a pineal não é só uma glândula, ela é também um órgão sensorial. Fica no meio do cérebro, é o centro de massa do cérebro. Vamos dizer assim, fica, se você pudesse colocar o dedo aqui entre os olhos e aprofundasse o dedo até o meio do cérebro, ali você encontraria a glândula pineal, não é? Então ela é o relógio do cérebro, além de ser uma glândula. Então, no corpo, a glândula pineal ela tem várias funções. A função endócrina da glândula pineal é desbloquear na puberdade o funcionamento das glândulas sexuais para que elas produzam hormônios e a pessoa se torne fértil. E a função regular da pineal ao longo da vida de uma pessoa, a função neurológica dela é regular os ritmos corporais, seja na parte biológica, seja na parte psíquica. Então, o humor, não é? Os ritmos hormonais, os ritmos reprodutivos. Por exemplo, uma gravidez tem um ano lunar. Como é que o corpo sabe? Porque a pineal capta a irradiação da lua e avisa o corpo, dá ao corpo o reloginho da lua, né? Esse elemento de captação da pineal, ele regula a gravidez. E também o processo de ovulação. A mulher ovula aquela mês lunar, né? E o interessante é que essa capacidade da pineal de captar a interferência do Sol ou da Lua também capta outras interferências do brilho da Via Láctea, de vários matizes aí, não é? Essa relação entre a pineal e a astrofísica, não é? Ela também se dá para outras dimensões do espaço sideral. Então, por exemplo, o mundo espiritual, a pineal também é sensível, porque o mundo espiritual faz parte também de uma região do espaço sideral, né? Então, aí você tem a coerência do funcionamento dela. Ela é sensível à Lua, é sensível ao Sol, é sensível às emanações da Via Láctea e é sensível a outras dimensões do espaço sideral, a emanações de outras dimensões do espaço sideral. Aí o fenômeno mediúnico, que é um fenômeno astrofísico. Pois está explicado, não é? Veja, a pineal é o único órgão do corpo que se relaciona com a dimensão espaço-tempo, que é a quarta dimensão. Não tem nenhum outro órgão que se relaciona. E a dimensão espiritual começa a partir da dimensão espaço-tempo. René Descartes você sabe que foi o filósofo e matemático que estruturou o sistema cartesiano, né? Aqueles eixos de abscissa e ordenada, né? As ordenadas e as abscissas. Daí surge toda a parte da geometria analítica. Tudo funciona em função de geometria analítica, né? Do ponto de vista de engenharia, de tecnologia, tudo, né? E o Descartes foi quem fundou essas coisas. E depois ele escreve um livro, estuda uma obra que chama L'Alma et le Corps, a alma e o corpo, em que ele diz que a alma está ligada ao corpo pela glândula pineal. E ele abre essa discussão. Bom, então, gente, acabou o trabalho, muito obrigado. O doutor Sérgio Felipe já falou tudo. Não, a gente quer dizer aqui o seguinte. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim, Bem?
Ah, sim. Sim, É sim. porque ficou aquele silêncio, como eu não estou vendo ninguém, bateu uma dúvida. Bom, eu queria dizer aqui que todo esse nosso trabalho ele foi calcado em alguns artigos científicos que nós procuramos pesquisar e em 7 palestras, 7 palestrantes diferentes que nós selecionamos no meio de muitas das que nós assistimos para poder fazer o trabalho. Então, tudo que tiver correto, tudo que tiver bonitinho, coloque na conta desses artigos e desses palestrantes. Se houver algum erro, algum deslize, pode colocar na conta da minha falta de conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar fazer a parte que me toca. Onde fica a pineal? Tem um probleminha aqui que ficou o negócio na frente do que eu estou lendo, mas tudo bem, vamos ver. Onde fica a pineal? A pineal fica no cérebro. Mas em que lugar do cérebro? Bom, para a gente localizar a pineal, a gente precisa fazer 3 cortes no cérebro. Esses 3 aí, ó. O corte sagital, o corte coronal e o corte transversal. No encontro desses 3 cortes, como a gente vê essa figura, ou seja, bem no meio do cérebro, tá? A gente vai encontrar a pineal. Aí nós vemos, né, um corte sagital, né, onde separa os hemisférios do cérebro, e aí onde mostra a pineal. Tá vendo? Ela aí, ó. Rapaz, esse mouse aqui não está muito legal de escrever. Aqui, ó. Tá aqui, pineal, corpo pineal. Tá bom? Essa é a localização dela. Então, o que é a pineal? A pineal, eu não consigo ler, tem uma coisa na frente. Ah, melhorou. É uma formação ímpar. Por que ímpar? Porque só tem uma e ela não se divide. No cérebro, no nosso cérebro humano, né? Ele é tudo baseado nos hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Então, quase tudo se divide. A pineal, não. A pineal, ela é uma só, íntegra ali, ela não tem hemisférios, ela trabalha inteira, tá bom? E a localização dela está aí, tá vendo? O que se pode mais dizer sobre a pineal? Primeiro que ela é uma glândula, não sei se eu já tinha falado, mas a pineal é uma glândula, tá? Uma das menores, talvez a menor do corpo, e uma das mais importantes, como a gente vai ver no decorrer do trabalho. Ela é do tamanho, alguns dizem que é menor do que o caroço de azeitona, um grão de ervilha, um grão de lentilha, tá? Então há uma variação entre os autores, alguns dizem que ela varia por volta de 3 milímetros, um pouco mais, outros dizem que ela chega de 7 a 9 milímetros. O importante é saber que ela é muito pequenininha, tá bom? E já foram identificadas até hoje 20 substâncias relacionadas com a pineal, tá? As mais conhecidas e mais trabalhadas, a serotonina e a melatonina, que até então é tida como a mais importante. Eu digo até então, que os estudos continuam e você sabe se daqui para frente vai se descobrir que ainda tem uma coisa mais importante que a melatonina. O que faz entender que a melatonina é a mais importante é justamente o fato de que tem melatonina em tudo, absolutamente tudo. A doutora Fernanda Gaspar mostra que tem melatonina em tudo, mesmo quem não tem pineal, vegetal, tudo tem melatonina ao longo do desenvolvimento do planeta Terra. Tá? Ela é uma palestra dela que no final tem até um pedacinho da palestra dela, e então ela coloca isso. Tá? Então, outra coisa importante a se falar sobre ela é que ela é formada pelo mesmo conjunto de células que forma a nossa retina, ou seja, a nossa visão, nossos olhos, né? E ela capta também a questão da luz, né? Porque é por aí que ela controla o nosso ciclo circadiano, como o doutor Sérgio falou. Só que a maneira dela captar é diferente. Os olhos, as retinas, captam a claridade, a luz, né? E aí eles levam, através do nervo óptico, até lá atrás, no córtex occipital, onde é formada a imagem. A pineal não. A luz entra pelos olhos, tá? Vai
acompanhando o caminho normal dela. Quando chega no núcleo supraquiasmático, fica ali em cima da região hipotalâmica, da região do tálamo, ele desce, tá, por uma inervação até o pescoço, e no pescoço ele encontra lá o gânglio cervical superior, o gânglio estrelado, e daí sim essa informação vai para a pineal, que a transforma em hormônio, que a transforma nos seus substratos, que vão controlar as outras glândulas, né? E fazer tudo que André Luiz diz que ela nos faz, tá bom? Então vamos em frente. Tá aí. Aí a gente marcou, né? Para a gente trabalhar o nome dela, a gente marcou ela em cima e a pituitária embaixo. Por quê? A pineal tem outro nome também, chama-se epífise. E a pituitária também tem outro nome, chama hipófise. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Ela tem esse nome de pineal por conta do formato dessa que ela tem. Parece uma pinha. Tá? E alguns autores falam que é essa pinha daí, a pinha fruta. Mas eu acredito, eu estou de acordo com os que falam que é a pinha de cima, a pinha do pinheiro. Tá? Porque parece muito mais. E é a que parece também nas culturas antigas. Bom, vamos lá. Então, epífise, hipófise. Por quê? Epi, acima de. E hipófise, abaixo de. Hipo, abaixo de. Physis, do grego natureza. Então, de natureza inferior, né, ou abaixo, de natureza superior. Então, mostra ali que é de acordo com a localização. A epífise, ou pineal, ela está no epitálamo, ou seja, a estrutura que fica logo acima do tálamo, certo? Então, por isso o nome epífise. Bom, do conhecimento, a respeito do conhecimento, né, da pineal ao longo do desenvolvimento humano, Luquet et al. Quer dizer e outros. Isso é um artigo feito pela Universidade de Juiz de Fora. Em 2013 a gente vai mencionar, vocês vão ver muito isso aí, eu não vou ficar falando. Então a gente vê aí nessa foto, né, a questão do conhecimento da pineal ao longo do tempo. A gente vê ali o olho de Horus, né, que ele está aqui ao lado do corte cerebral, onde se assemelha a ele. A gente vai ver daqui a pouco numa foto mais explícita. A gente vai ver que a pinha aparece aqui no cetro papal, tem dois locais aqui. A gente vê aqui que o deus Ananuk, dos sumérios, é essa fotinha aqui, onde ele aparece, é uma foto que não está muito bem definida, mas é onde ele aparece ofertando uma pinha aos humanos. Tá? A gente vê aqui também o símbolo da pineal aqui na cabeça do Buda, né? Essa questão aqui. E a gente vê em vários outros símbolos, tá? A mesma questão da pinha. Essa pinha grandona aqui, justamente isso aí é um monumento na frente lá dos jardins do Vaticano. Então, o que prova que não só as civilizações antigas, mas também, tá, a própria Igreja Católica, no seu início, já tinha conhecimento dessa questão da pineal e da simbologia da pinha. Tá? Aqui a gente vê, então, a comparação mais definida, tá, do olho de Horus, que é o olho que tudo vê, onde a pineal estaria aqui, nessa pontinha aqui, né? E a gente pode comparar com o corte cerebral, e a gente pode ver aqui, né, o corpo caloso fazendo a parte da sobrancelha, aqui o tálamo, né? E aqui a parte do olho, que é essa partezinha aqui, que é a aderência intertalâmica, né? Então aqui a pineal estaria aqui, né? Aqui a gente vê a parte da medula, da ponte do bulbo sendo representada aqui, e aqui seria a pituitária. Então a gente vê toda essa semelhança que esses povos antigos traziam na questão do olho com a pineal, certo? Que também era conhecida, né, por esses povos, os hindus, né, os egípcios,
os budistas como asna, ou terceiro olho. Uma das mais antigas e interessantes referências à pineal consta dos Vedas, tá? E dos hindus. Segundo estes povos, né? No homem tem 7 chakras, né? E o 7º chakra estaria ligado, né? Essa palavra é difícil aqui, Sahasrara Chakra, ou a lótus das 1000 pétalas, né? Então, a gente percebe aqui, ó, que há uma questão que, como a gente viu no slide anterior, a afirmativa de que a pineal está ligada ao 6º chakra, e já aqui, também pelos hindus e pelos Vedas, que ela está ligada ao 7º chakra. O que vem ser corroborado, que ela está ligada a esses 2 chakras, né? Que vem ser corroborado pelos ensinamentos da doutrina espírita que os espíritos nos trazem, né? André Luiz vai nos falar sobre isso em algumas de suas obras. Bom, no século XVII, 1600 e esqueci agora o ano, 1600 alguma coisa, Descartes, né? Ele traz para a gente, como o Dr. Sérgio Felipe falou lá atrás, esse livro, De Hominem. E lá ele vem pronunciando essa questão de que a alma se encontrava na pineal, se encontra na pineal. Né? Só aqui para lembrar, Descartes é aquele cidadão, né? Aquele filósofo que cunhou a célebre frase penso, logo existo, certo? E é também um matemático que criou os planos cartesianos, certo? Então, está aqui nessa figura que a gente vê, uma ilustração que está lá nesse livro que foi referido, onde ele mostra ali a pineal recebendo a luz, né? Transformando isso em estímulo para o corpo, que vai se refletir na musculatura, que vai fazer a movimentação, certo? Então, digamos assim, um start, né, para estudos da pineal do mundo moderno, digamos assim, né? Digamos, nos estudos de hoje. Ele já traz essa ideia da importância da pineal. Por que órgão vestigial? Tinha-se a ideia de que a pineal, né, era um órgão vestigial justamente porque é um órgão remanescente das espécies em evolução, né? Consta que todos os animais vertebrados, peixes, répteis, anfíbios, aves, todos têm a pineal, tá? E a pineal neles também tem a sua função. Tá ali, ó. Basicamente, a evolução do complexo pineal nos vertebrados traduz-se na transformação das estruturas sensoriais nervosas, os olhos pineais dos vertebrados inferiores, em estruturas endócrinas, as glândulas pineais dos vertebrados superiores. Ou seja, a questão da diferença da pineal desses animais, tá, para a função da pineal do ser humano é que a pineal desses animais invertebrados inferiores e também das aves, né, o crânio deles é translúcido. Ela recebe a luz, né, de maneira praticamente direta. E então ela ali vai fazer o seu metabolismo. E no ser humano é aqui todo aquele trato que já foi falado lá no início. Ela vem pela visão, desce, vai até o núcleo supraquiasmático, desce até o pescoço e sobe de novo a pineal. E vale lembrar aqui que nesses animais a pineal funciona como orientação também espacial. Por isso eles conseguem se deslocar, né, durante as migrações, por aí vai. Bom, durante esse período, né, a metade do século XX, a pineal foi tida apenas como uma referência radiológica. Por quê? Porque, como a gente viu logo no início, ela está ali no encontro dos 3 planos, que é exatamente o meio do cérebro.
E como tem as cristalizações, né, a calcificação lá da apatita, facilitem muito a localização para apontar, né, os radiologistas apontarem a aparelhagem para poder fazer a radiografia. Na época, acho que não tinha nada além da radiografia. Mas então ela tira apenas como isso. Tá? E por isso, talvez, ainda tivesse essa ideia de ser um órgão vestigial da glândula pineal. Então, continuando aqui na questão do como pode ser um órgão vestigial. Por que é um órgão vestigial? Se a pineal é única em cada ser humano como uma impressão digital. Tá? Nenhum ser humano tem a pineal igual a outra. Nem no formato, nem no tamanho. Tá? A função, obviamente, ela tem, né? A mesma, né? Mas elas são diferentes. Tá bom? Nem no número de cristais, elas são completamente diferentes. Como a gente acabou de falar, ela é proporcionalmente a segunda parte do corpo humano em irrigação sanguínea. É o órgão cronobiológico, que coordena os ritmos corpóreos, as secreções hormonais das outras glândulas. Ou seja, ela coordena os ciclos, como o Dr. Felipe falou no início do nosso vídeo, né? Coordena os ciclos circadiano, que é o vigília e sono, noite e dia. O infradiano, que é essa predisposição de que a cada 90 minutos a gente tem de ficar mais alerta ou mais relaxado e dar uma desdobrada. Ela coordena o ciclo menstrual feminino, ela coordena o ciclo da gravidez. Então, uma coisa tão importante assim, como é que poderia ser um órgão vestigial? E, além disso tudo, ainda controla também, como a gente vai ver lá na frente, a nossa predisposição, assim, digamos assim, da libido. Tá? A libido também tem uma variação de acordo com a pineal. Tá? E é o principal produtor de melatonina. Por que botei principal? Porque a melatonina não é produzida só pela pineal. A pele produz melatonina. Tá? O trato intestinal produz melatonina. Outros órgãos produzem melatonina, mas como a informação que a gente tem dos especialistas aí, que essa melatonina é produzida para o próprio órgão. E a melatonina produzida pela pineal, ela tem a função de movimentar todo esse sistema endócrino da gente. Então, ela é muito importante, tá? Por conta disso. Bom, essa estrelinha era para lembrar que eu tinha que falar isso. Já falei. E ela é ativada por Zeitbergs. Zeitbergs, o que são os Zeitbergs? Questão, o Sol é um Zeitberg, que controla o ciclo circadiano. A Lua é um Zeitberg, que controla o ciclo da gravidez. Né? O mês lunar controla a menstruação feminina e por aí vai. Tá? Então, ela sofre essa influência, por ser um órgão sensorial, de todo esse campo astrofísico. Tá? Não só do Sol, da Lua, mas de tudo que é astrofísico, o que a liga também, como o doutor Sérgio falou, a quarta dimensão, né? Que é a dimensão espiritual. Né? Bom, e é o único órgão capaz de transformar estímulo magnético em neuroquímico. Ou seja, ela capta esses estímulos astrofísicos magneticamente e manda para o neurônio. O neurônio, aí no seu corpo, ele trabalha com estímulo elétrico, tá? E aí, na sinapse, de um neurônio para o outro, ele trabalha com estimulação química. Então, ela transforma esse estímulo magnético em estímulo neuroquímico, tá? Que vai movimentar toda por assim dizer, todo o corpo, né? Vai se ramificar através das glândulas, através dos hormônios, pelo comando de todo o nosso corpo. Bom, ela faz parte, né, as funções dela, ela faz parte do nosso sistema endócrino. Mas, até hoje,
essa informação aí é uma informação de 2013, né? Que foram as informações mais recentes que nós conseguimos quando tínhamos feito o estudo de 2018, mas até hoje ela ainda é pouco conhecida, pouco divulgada nos livros de estudo. Então a gente tem aí embaixo, essa figura mais esverdeadazinha, o sistema endócrino, onde ela não aparece. E tem uma outra mais completa, que é onde ela aparece, que seria como deveria aparecer nos livros, tá? Das nossas crianças e adolescentes, dos livros de biologia. Bom, as principais funções conhecidas dela, e eu falo conhecidas porque ainda está em estudo, ainda estão procurando mais, obviamente, né? Vai que vão achar mais coisas, né? Então, primeiro a função endócrina, não é? Que é a que trata da toda essa função hormonal, né? Eu esqueci de dizer, mas ela que comanda a que era chamada de glândula mestra, que é a hipófise ou pituitária. Então, a pineal, através dos seus hormônios, juntamente com alguns pontos, algumas estruturas ali do hipotálamo, é que vão controlar a hipófise, que vai dar informação para todas as outras glândulas. Por isso, em suma, é como se ela fosse, a hipófise fosse um gerente, tá? E a pineal fosse a dona do negócio. Ou seja, ela manda e a hipófise distribui o que tem que ser distribuído. Tá? Essa estrelinha é para lembrar que tem que falar, mas eu estou lembrando, graças a Deus, sem a estrelinha. Cronobiológico é o que a gente já falou anteriormente, né? Dos ciclos que ela é um reloginho, né? Que controla. Ela é controladora da reprodução. Isso está na questão endócrina. Mas por que a gente botou separado? Para lembrar que durante muito tempo também ela foi tida apenas como uma bloqueadora da puberdade precoce. Achava-se que ela não tinha função. Ela ficava ali paradinha, tá? Fazendo com que a criança não se tornasse, não entrasse na puberdade antes da idade de amadurecimento do corpo para isso, e depois ela perdia a função, virava só um pontinho aí para os radiologistas. Mas, hoje em dia, se descobriu, né, graças também às informações trazidas por André, que ela continua fazendo toda uma função além do ciclo circadiano e dessa função controladora da reprodução. Tá? E ela possui a função sensorial, né, que é essa função ligada à questão do etéreo, do que ela recebe do campo sensorial, do campo magnético, né, que é, para nós, espíritas, o que seria o mais importante. Né? Ela também vai controlar aí, dentro da função endócrina ainda, né, ela vai controlar questões como o humor, né, como ela vai trabalhar, a melatonina vai trabalhar no clareamento da pele, ela vai ser antioxidante, ela vai interferir no sistema imunológico, né, na preservação do DNA, na divisão celular, em muitas coisas. Né? E é bom lembrar que tanto a melatonina como a serotonina, que são produtos da pineal, né, são, digamos assim, fortemente compostas por um aminoácido chamado triptofano. Tá? E esse triptofano ele é adquirido na alimentação, em alimentos como leite, como banana e como muitos outros, que deve ter uma tabelinha em algum lugar explicando isso aí, que a gente tem que falar um pouco por conta de tempo. Mas, então, o que remete a gente a pensar o seguinte: a gente cuidando da alimentação, a gente está cuidando também da pineal, porque ela vai usar esse triptofano para trabalhar a melatonina, que vai trabalhar todas as glândulas do nosso corpo, portanto, o nosso corpo vai estar melhor
e é a nossa função trabalhar o melhor possível a questão da nossa preservação biológica do nosso corpo, não é isso? Sigamos em frente. O doutor Jorge Andréa, né, ele fala que a glândula pineal deve ser considerada a glândula da vida psíquica, a glândula que ilumina toda a cadeia orgânica, orientando as glândulas de secreção interna através das estruturas da hipófise. Essa informação vem corroborar com as informações trazidas por André Luiz, e, se eu não me engano, está lá no final do nosso trabalho, tem essas informações também trazidas por André Luiz. Tá? Passamos, então, para a questão mediúnica. Tá? A questão mediúnica está diretamente ligada a essa coisinha chamada apatita. O que é a apatita? A apatita nada mais é do que uma cristalizaçãozinha de cálcio. A gente vai ver que a gente tem apatita, em alguns lugares está aqui nesse textozinho aqui, ó. A apatita é um dos poucos minerais produzidos e utilizados por sistemas biológicos. A hidroxiapatita é o principal componente do esmalte dentário. Está presente também na glândula pineal e tem considerável participação no material ósseo. Então, a apatita, na realidade, é cálcio, são cristais de cálcio. Tá? Na natureza, a apatita também é encontrada. São essas pedrinhas aqui. Tá? No nosso cérebro, na pineal, ela está ali. São esses cristalzinhos, esses grânulozinhos, né? Que a gente está vendo aí dentro da figura. Isso aí é uma pineal cortada. Tá? O doutor Sérgio nos explica que esses cristais de apatita, o que eles têm a ver com a questão mediúnica? Eles são repelentes, tá, do campo magnético. Tá? Então, a informação magnética, tá, vem de fora para dentro. Bate no cristalzinho ali, esse círculo aí é a pineal. Tá? Onde é que está aqui o meu mouse? O mouse danado. Ó, esse círculo aqui é a pineal. Os pretinhos aqui são os cristalzinhos. Esse rabinho aqui é o campo magnético que está vindo. Ele bate nessa. Como ele repele, bate na outra repete, repele, vai para outra. E aí elas ficam se repelindo ali. O campo magnético ele acaba formando uma teia ali dentro, uma rede, que acaba fazendo uma ampliação desse campo. Isso tem tudo a ver com a comunicação mediúnica. É isso que o doutor Sérgio Felipe nos explica. Tá? Aqui a gente vê um cristal, né? São vários cristais, mas um cristal, né, cortado. Está aqui a tampinha dele, né? E está aqui o cristal cortado. Ele está aqui, a gente pode observar dentro dele essas coisinhas concêntricas aqui, né? Meu Deus do céu, o mouse já subiu de novo. Não consigo acionar ele. Está aqui. Essas coisinhas aqui concêntricas, né? Como se fosse uma cebola, né? São chamadas lamelas, tá bom? Isso aqui, segundo o Dr. Sérgio Felipe, é um cristal de apatita de uma pessoa jovem, que pode se identificar perfeitamente várias lamelas nela. Esse outro aqui já é um cristal de uma pessoa mais idosa, porque as lamelas são tantas que elas chegam a se misturar. Entendeu? O Dr. Sérgio Felipe informa para a gente que a questão da quantidade de lamelas, ou seja, da idade, influencia na mediunidade no sentido da saída do corpo. A pessoa que tem mais idade, quanto mais idade, ela vai começando a se desdobrar com mais facilidade. Tá? A questão da recepção, né, da psicofonia, da psicografia, ele já relaciona com a quantidade dos cristais. Tá? E também essa saída do corpo, ele diz para a gente que quem tem pouco cristal também tem mais facilidade de se desdobrar. Quem tem muito cristal tem mais facilidade de absorver a comunicação externa. Tá? Me parece uma coisa que realmente é fácil de entender. Né? Se a gente tem muito cristal, esse campo aí fica tilintando de um para o outro e acaba fazendo um campo muito forte que facilita essa chegada, né, da comunicação de fora para dentro. Tá? E
algum tempo atrás, ainda se achava que esses cristais eram formados de acordo com a idade. A doutora Fernanda Gaspar e o doutor Sérgio Felipe também dizem que não. Tanto que há crianças que têm muitos cristais e tem pessoas mais idosas que têm poucos cristais. Tá? Então, na realidade, isso não interfere com a mediunidade na questão de ser médium ou não ser médium. Influencia na questão do tipo de mediunidade. Aquela pessoa que vai ter clarividência, que vai ter uma saída mais fácil de dobramento, é que tem pouco cristal, ou então é que tem mais idade, que tem mais lamelas que se confundem ali. E a pessoa que tem menos lamelas, né? Ou mais jovens, e as pessoas que têm mais cristais têm mais facilidade de receber a informação. Briguem com o doutor Sérgio, não briguem comigo, os que pensam em contrário. Tá bom? A informação é dele. Bom, vamos então à comparação entre as teorias fornecidas pelo Espiritismo na década de 40 e a evidência científica atual. Essa evidência científica atual, o máximo que nós conseguimos foram artigos de 2013, tá? E esse trabalho foi realizado em 2018. Então já deve ter mais coisa nova que a gente não viu, tá? Então vamos lá. A pineal, ela antes era conhecida apenas como epífise, tá? A estrutura com massa em torno de meio grama. Alguns autores dizem que ela tem 0,130 miligramas, né? Então, é aquela questão da variação do tamanho, né? Do peso, 7 milímetros, 9 milímetros, 3 milímetros. A gente entende isso como uma diferença, porque cada uma é cada uma, né? Cada uma tem um tamanho, então a gente não pode padronizar a coisa. E aí, então, diz que entre 1954 e 1965, a pineal foi revelada como um ativo transdutor neuroendócrino, particularmente após o isolamento da melatonina feito por Aaron Lerner na Universidade de Yale em 1958. Atualmente, essa minúscula estrutura é das mais estudadas pela ciência. Uma revisão feita em 7 de junho de 2013, usando os termos pineal e melatonina, encontrou 27.173 artigos indexados na base de dados PubMed Medline, dos quais 8.957 foram publicados nos 10 últimos anos, enquanto que a base de dados Scopus retornou 36.488 artigos, dos quais 14.475 foram publicados na última década. Isso aí a gente frisou para quê? Para ver como que nos últimos tempos a ciência começou a se debruçar sobre a pineal, entender que é necessário entender os meandros dessa pequena estrutura do nosso cérebro, que ela tem uma importância cabal para a humanidade. Considerado o órgão mais controverso do corpo, tem sido concebida como desde um remanescente vestigial rudimentar até a principal morada da alma. Importância tem sido atribuída à glândula pineal, numerosas culturas, crianças, isso aí a gente já viu lá na frente, né? De acordo com André Luiz, no livro Missionários da Luz, a glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, sugerindo o papel de um hormônio produzido pela glândula pineal, que talvez esteja fazendo alusão à melatonina em torno de 13 anos antes do isolamento da melatonina por Lerner. Então, aí a gente vê que na época que André Luiz fala nisso, ele não pode falar em melatonina porque ainda não existia o nome. Tá? O nome foi dado a partir de 1958, quando ela foi isolada aqui nos laboratórios materiais. Tá bom? Mas é uma ideia aqui do nosso Luquete, que André Luiz falava da melatonina quando falava dos hormônios psíquicos. A glândula é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra deve avaliar mais tarde o segredo. E olha aí o doutor Sérgio fazendo justamente isso. Olha o doutor Jardim Andréa, que durante bastante tempo fez isso também, não é?
Agora já está lá na parte espiritual, está ajudando provavelmente muito mais o Sérgio Felipe a fazer isso. Recentemente, estudos têm mostrado os efeitos da melatonina na melhoria das mudanças comportamentais na demência, como a depressão, ansiedade, apatia, assim como a prevalência mais reduzida de alucinações, delírios, agitação e irritabilidade do estudo do apetite, de acordo com a evidência compilada em uma revisão sistemática feita pela Cochrane. Isso foi escrito por Janssen em 2011. A função endócrina. A relação entre a glândula pineal e a endocrinologia remonta a mais de um século. Em 1898, Hübner foi o primeiro a descrever essa relação, relatando um caso de um garoto com pinealoma e puberdade precoce. O que é o pinealoma? Pinealoma é câncer. Loma, normalmente é isso. Então, pinealoma é o câncer na pineal. Ora, se a pineal estava com câncer, a pineal parou de funcionar direito, obviamente, ela não bloqueou os hormônios das gônadas e o menino veio a ter uma puberdade precoce. Tá? É por isso que o Hübner verificou. Entretanto, foi em 1943 que Bergman estudou a glândula pineal de mamíferos e sugeriu, em 1943 só estava sugerindo, um possível papel do órgão na relação da função hipotalâmica. A visão sustentada pelo espiritismo sobre a função endócrina da glândula, sobre a função endócrina da glândula, André Luiz afirma: segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino. A epífise, semelhante a pequenino sol azulado, é o que ele via lá, né? Pequenino sol azulado, e é como os antigos relatam, né? Uma coisa azul que abre e se transforma naquela flor de lótus azulada, né? A gente vê isso em algumas passagens. Mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro da vida. E também a epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, a paratireoide, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais que se combinavam uns com os outros. Então a gente volta àquela gravura que a gente viu lá no início, né? E lembra da gravura com essa descrição aí de André Luiz. Olha lá. Bom, acredita-se atualmente que a glândula pineal exerce papel ativo no processo integrativo do sistema neuroendócrino. De fato, pela regulação dos ciclos circadianos, a melatonina está diretamente envolvida no sistema fotoneuroendócrino. Quer dizer, isso aí são cientistas falando, em 79, 98, e a ciência já começando a se dobrar as informações trazidas por André. Tá? Nos anos 40, vamos novamente frisar isso, nos anos 40. Então, olha lá. A melatonina interage com outras variáveis periódicas circadianas e, portanto, controla indiretamente ou exerce influência em uma vasta gama de funções fisiológicas, como ciclo sono-vigília, regulação termal, alimentação e comportamento sexual e certas funções cardiovasculares. A melatonina é secretada em uma taxa de 10 vezes maior durante a noite do que durante o dia. Isso acontece, sim, quando começa a baixar o sol, ela começa a aumentar a sua produção. Lá pelo meio da noite, ela está num pico de produção. E aí, conforme vai passando a madrugada para o dia, ela vai diminuindo a produção. Que aí, a gente, durante o dia, logo de manhã, a gente pega o outro hormônio, me fugiu o nome aqui agora, e aí a gente acorda, tá? Vamos lá. A glândula pineal é a conexão com o mundo espiritual. A filosofia hindu e a medicina védica, escrita aproximadamente 5.000 anos atrás, descrevem a pineal, o sexto chakra, de acordo com essas tradições, como uma janela para o mundo espiritual, onde reside o poder mental associado a essa glândula
como associando essa glândula com a clarividência e a meditação. Aí a gente pensa assim, por que a sociedade ocidental não leva mais em conta o conhecimento dos antigos? Se isso tudo tivesse sido levado em conta, tivesse sido estudado com seriedade, acredito eu que nós estaríamos alguns séculos à frente no entendimento do próprio funcionamento do corpo humano, da própria relacionamento do humano com o astral, não é? André Luiz também definiu o papel da glândula pineal como conector do mundo espiritual. A pequena glândula se transformou em um núcleo radiante de seus raios, e seus raios formaram uma flor de lótus envolta por sublimes pétalas. Essa descrição de André Luiz foi baseada em uma observação feita por ele na pineal de um médium enquanto psicografava uma mensagem em uma sessão mediúnica, mostrando o grande fluxo de energias viajando ao longo desse caminho e identificando a estrutura como muito importante nas comunicações no plano espiritual. Olha aí a flor de lótus. Evidência científica atual. De fato, a associação entre a espiritualidade e a glândula pineal tem sido relatada através da história da civilização. Entretanto, apenas nos últimos anos, as pesquisas têm confirmado uma associação entre estas variáveis. Recentemente, 5 estudos apoiaram a antiga especulação de que a pineal exerce um papel importante na atenção intrínseca que pode estar relacionada ao espírito ou à alma. Olha a ciência já falando do espírito ou à alma. Bom, conclusões. Estamos chegando no finalzinho. A análise das informações revela que a glândula pineal é responsável por governar o mundo das emoções. Mantém o controle sobre todo o sistema endócrino gonadal. Terceira e mais importante, na minha opinião, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Então, vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Se a glândula pineal comanda todas as outras glândulas, portanto, tem ingerência em todas as funções de todos os órgãos do nosso corpo, e também na questão mediúnica, na questão extrafísica, e a vontade, eu devia ter grifado ali, a vontade, é que comanda a nossa glândula pineal, só depende de nós. Está lá no Livro dos Espíritos, a questão é 900 e alguma coisa, que eu não me lembro, que diz que a gente pode vencer todas as nossas dificuldades mediante um pequeno esforço. É essa a explicação. É o direcionamento da vontade. Então, quando eu disse ontem aqui que não conseguia deixar ainda de comer meu churrasquinho, na verdade, entendam, Marco, você não tem vontade. Porque a hora que eu tiver vontade, eu deixo. Né? Assim como eu deixei o álcool, assim como eu deixei o fumo ainda na adolescência. Então, a hora que eu tiver vontade de parar de comer o churrasquinho, eu paro. A vontade é que manda em tudo. Tá bom? Supre todas as áreas de depósitos autônomos dos órgãos com energia psíquica. É a glândula da vida mental e tem função primordial no fenômeno mediúnico e comunicação espiritual. Isso aí a gente já falou. O fato de que um texto escrito por um indivíduo inculto, sem treinamento acadêmico ou envolvido no campo da saúde, que residiu em uma parte subdesenvolvida do Brasil durante um período em que o acesso aos artigos era limitado, no caso do senhor Franciscano Xavier, descreve conceitos altamente complexos e informações sobre a fisiologia da glândula pineal, 60 anos antes de qualquer confirmação científica. E nós já estamos há 80 anos disso, e ainda tem cientista que nega, né? Levanta questões profundas sobre as verdadeiras fontes dessa informação. Quer dizer, isso é impressionante, que 60 anos antes das informações científicas chegarem, das confirmações, Chico, claro, sem nenhum conhecimento de saúde, já colocava isso. Então, é de se entender que tem que se estudar mais essa questão. Infelizmente, muitos dos nossos cientistas, por uma vaidade acadêmica, como diz o Dr. Sérgio Felipe,
não se dobram a esse estudo. Não é ceder simplesmente, não. É se dobrar sobre o estudo, para depois entender a realidade dos fatos. Bom, aqui a gente chega naquele slide final, onde a gente bota aí todos os palestrantes que a gente selecionou para isso. Eu não sei se a gente tem mais uns 10 minutinhos para passar o último vídeo que está ligado nisso aí. Se não tiver, depois eu boto lá no... Tem sim, Marco. Pode passar. Então, eu vou soltar um videozinho aqui. É um pedacinho de cada palestra deles, para a gente entender como é que eu compilei esse estudo, tá bom? Vamos lá. Então, iniciamos nossa fala chamando a atenção que, para que nós possamos conhecer a doutrina espírita em sua essência, nós precisamos investigar, pesquisar, estudar, perguntar. Então, nossa missão de hoje é falar sobre a pineal e suas influências. A pineal é uma estrutura nervosa pequeníssima, localizada numa região extremamente nobre do nosso sistema nervoso central, e até a década de 50 se desconhecia qual a sua importância na fisiologia humana. Pineal, né? O que tem a ver com isso? Bom, a pineal é a antena. Ela é a antena. Independente de todo o resto, ela é a nossa antena. Então, ela tem toda uma ação física, funções físicas, né, que a doutora Renata também colocou. A gente vai entrar um pouco mais nisso, mas ela tem toda a questão metafísica. É a glândula da mediunidade. Em outras religiões, ele é chamado de ágina, ou terceiro olho. O pessoal lá da Índia e dos arredores tem o hábito de colocar ali aquela coisinha no meio da testa que eles chamam de ágina, ou terceiro olho. No exercício mediúnico de qualquer modalidade igual qualquer um, a epífise pineal desempenha o papel mais importante. Esse é o olho de Horus, o olho que tudo vê, o olho que vê a vida e a morte, o olho que julgava os homens, que denunciava os pecados dos homens após a morte na mitologia egípcia. Olha que muitos associam essa imagem do terceiro olho com o que nós estamos falando. É possível colocar a sobrancelha aqui no corpo caloso? E os olhos aqui em toda a nossa área emocional? E no fundo aqui a nossa pineal? Encaixa bem? Na visão espírita, a pineal está conectada ao chakra coronário, ao centro coronário, e também ao centro frontal. Né? Funciona como um centro de integração entre esses dois centros de força. O epitálamo inclui a epífise. A epífise é a conhecida glândula pineal. Epi, que está em cima, a pineal. Então a pineal é uma glândula e é também um órgão sensorial. Tá? Complexo pineal. Porque, na verdade, é uma glândula, é um órgão sensorial. E outra coisa, também a glândula pineal também é um relógio. É um relógio. É o órgão cronobiológico. A glândula pineal é um órgão endócrino multifacetado, cujos produtos secretórios, direta ou indiretamente, afetam, influenciam todos os órgãos e células do corpo. A glândula pineal deve ser considerada a glândula da vida psíquica. A glândula que ilumina toda a cadeia orgânica, orientando as glândulas de secreção interna através das estruturas da hipófise. Então, até a Idade Média, a noção de que existe uma individualidade consciente, que nós chamamos de alma, o espírito, fazia parte
da ciência da Idade Média, né? A partir da Idade Média começou a haver a cisão entre ciência e religiosidade, né? Mas o homem sempre se perguntou onde está a alma, onde ela se encontra, né? Em que parte do nosso corpo, né, habita o espírito. Mas em 1640, Descartes falou assim: meu ponto de vista é que essa glândula é a sede da alma e o lugar no qual todos os nossos pensamentos são formados. Eu acredito nisso porque este é a única parte do cérebro que é única, não é duplicada. A anatomia da pineal, né, a forma da pineal, ela foi sendo construída ao longo da evolução das espécies, né? Nós tivemos no reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até, né, chegarmos ao nosso reino, que é o reino nominal, né? Então, os peixes, que os animais, os peixes, os anfíbios, as aves, os répteis, têm pineal. Em todos os seres vivos já procurados, todos os seres vivos já procurados nesse planeta, plantas, fungos, bactérias, algas, animais, tem melatonina. A ciência especula que a melatonina fez parte da gênese da própria vida no planeta. Quem produz melatonina? O pineal, majoritariamente. Outros órgãos também produzem melatonina. Contudo, é para uso exclusivo daquele território. E o interessante é que essa capacidade da pineal de captar a interferência do Sol ou da Lua também capta outras do brilho da Via Láctea, de vários matizes aí, né? Essa relação entre a pineal e a astrofísica, né, ela também se dá para outras dimensões do espaço sideral. Então, por exemplo, no mundo espiritual, a pineal também é sensível. O mundo espiritual faz parte também de uma região do espaço sideral, né? Então, aí você tem a coerência do funcionamento dela. Ela é sensível à Lua, é sensível ao Sol, é sensível às emanações da Via Láctea e é sensível a outras dimensões do espaço sideral, a emanações de outras dimensões do espaço sideral. Aí o fenômeno mediúnico, que é um fenômeno astrofísico. Bom, tá aí. Esse foi o nosso trabalho. Só que, fazendo um adendozinho pequenininho, o hormônio que faz a gente acordar, que eu tinha esquecido o nome na hora, me apareceu aqui o nome agora, é o cortisol. Tá? É o cortisol que faz a gente acordar, o organismo libera cortisol assim que a melatonina começa a ser reduzida no organismo, para a gente acordar. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. E aí, desculpa por ter me alongado, mas o trabalho era grande, eu diminui o máximo que eu pude. Estava se constituindo lá, uma garota de programa, toda essa história, inventou uma história para o delegado. Acabei. Estou aberto a comentários. Bom, eu acho que a Marisa deve estar controlando. Eu caí, perdi 10 minutos do seu trabalho, Marco. Lamentavelmente, eu estava gravando no meu computador. Por falta de experiência, que nem tanto assim, quando eu percebo que vai acontecer alguma flutuação no serviço da internet, eu gravo das nuvens. E a gente não perde o trabalho mesmo eu saindo da sala, né, por conta da internet. Primeiro, eu nem ia falar agora, mas já que você abriu a fala, então vamos puxar o fio da meada. De todos os trabalhos que já foram apresentados aqui sobre a mediunidade, esse seu foi, de longe, o melhor. Primeiro porque você está nos trazendo como se processa organicamente, fisiologicamente, a mediunidade. Segundo, está apresentando ao grupo o Dr. Sérgio Felipe, que provavelmente a maioria ainda não o conhece. E o Dr. Sérgio é autoridade, eu vou ousar dizer, internacional no estudo da glândula pineal. Uma das grandes referências mundiais no estudo da pineal é o Dr. Sérgio Felipe, que é nosso, é brasileiro. Vocês viram aí nos 2 vídeos que o Marco apresentou.
Nós na década de 80, né, tivemos acesso pela primeira vez à glândula pineal, tanto que quando um dos oradores falou, né, a questão do olho de Horus, isso aí foi o que eu tenho certeza que a Rita também deve ter dado os gritinhos, né, Rita, a respeito disso, que é uma cultura que nos interessa bastante. E nós, particularmente, somos muito interessados, né? É um assunto que a nós, particularmente, sempre nos empolgou muito. Então, diante do que você apresentou hoje, e diante da falha técnica, né, por um serviço que flutua aqui onde nós estamos, e eu vou até te pedir um favor mais tarde, para que a gente não perca esse trabalho, eu vou tentar fazer uma edição, e vou te pedir mais tarde um favor, porque eu tenho parte do trabalho gravado no computador, parte se perdeu, e parte está nas nuvens. Então, eu vou ter que fazer uma edição. E o recheio, que foi mais ou menos 10 minutos, mais tarde eu vou falar contigo para você refazer, só entre nós dois aqui pelo Zoom, eu vou enxertar nas duas partes. Eu já tenho salva e estão nas nuvens. Enfim, é um trabalho de tamanha relevância, porque eu coloquei no chat, alguns devem ter lido, que hoje, através de Sérgio Felipe, que vem descortinando toda a parte científica do que até então as antigas culturas traziam como se fosse algo muito hermético, e hoje a ciência está escancarando para quem tem interesse em se aprofundar nos resultados das pesquisas que são feitas sobre essa glândula, que ela é essencialmente voltada para dentro da nossa esfera para a mediunidade. E aí, vários comentários no chat, você não estava lendo, estava focado naturalmente no trabalho, mas assim, 2, 3, 4 pessoas comentando que esse estudo deveria ser continuado. É o tipo de trabalho, de assunto que nós colocamos. Hoje nós estamos tendo informações de como será a mediunidade futura. Toda ela voltada pela produção dessa faculdade, que a gente sabe que não é orgânica, mas a célula ou a glândula responsável por todo o processo mediúnico é a glândula pineal. Então, fica aqui um convite para você, pilotar de repente, né? Pode até, se você quiser mais tarde, a Marisa até sugeriu que nós fizéssemos um estudo mais sistematizado, mais aprofundado sobre a pineal, a partir de dezembro, e certamente vai ter público, porque a gente está percebendo aqui alguns rostinhos sorridentes, alguns olhinhos brilhando, porque é o futuro que a gente está vivendo agora. Então, a gente não deve perder essa oportunidade, porque se o plano espiritual está permitindo nós acessemos essas informações com a validação da ciência, não tem como refutar. O que o André Luiz já falava naquela época, através das obras trazidas por Chico, e que hoje a ciência corrobora, gente, não há como a gente perder o trem do progresso. Então, vou deixar aqui aberta a fala, já estou falando demais, peço até desculpas, mas se houver oportunidade, futuramente, de você reapresentar esse trabalho no grupo, e a gente vai divulgar novamente, e convidar outras pessoas que participem, mesmo que esse trabalho vá para a internet ainda hoje, com as edições, que vai demandar um tempo maior, fica aí a proposta. Tá? E aí quem realmente manifestou, pelo que eu percebi aqui no chat, a vontade de que o trabalho seja continuado com um estudo um pouco mais sistematizado, que até lá, com certeza, novas pesquisas, novos resultados serão colocados aí na mídia, a gente pode fazer um estudo, né, semanal sobre esse tema. Marco, parabéns. Eu sabia que você não ia deixar a peteca cair. Excelente trabalho. Obrigado, Lu. Muito obrigado. Eu já tinha falado desde ontem que o trabalho era grande. Quando apresentei esse trabalho lá no SEAC, eu fiz pouquíssimas modificações de lá para cá. Durante essa semana eu dei uma olhada, mudei alguns slides de lugar para tornar o negócio um pouquinho mais didático, estava meio misturado. Já naquela época eu percebi que era um trabalho muito grande, e como vocês perceberam, eu estava falando o mais rápido que eu podia para poder saber que ia dar no tempo. E sabia que estava difícil, porque esse trabalho realmente ele tinha que ser mais dividido, né? Para a gente poder esmiuçar mais, conversar mais sobre os assuntos, fazer uma coisa mais sequencial. Bom, eu agradeço a ideia, depois a gente pode pensar nisso aí. E não só eu, né? Eu acho que o grupo tem gente até mais qualificada do que eu para falar sobre esse assunto, mas, como eu disse, é um assunto que eu não domino, mas é um assunto que me fascina, e por isso eu cismei de falar sobre ele. Eu comecei a ver
em 2018, ver palestras sobre isso, li alguns artigos e falei, tá difícil de falar, mas vou tentar. E aí eu acho que deu mais ou menos certo, né? Tem algumas lacunas que têm que ser preenchidas, mas acredito assim, que a gente não falou nenhuma absurdidade em contrário ao que os expositores que têm conhecimento, que são médicos, psicólogos, a gente da área mesmo, né? Que trabalha com isso todo dia, expõe nos seus trabalhos. A gente ficou ali tentando acompanhá-los, né, nessa caminhada aí que é fundamental para quem é espírita conhecer um pouquinho da pineal, segundo eu entendo. Tá? Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu incentivo. A semana inteira você está me incentivando. Eu trabalho do Marco, eu trabalho do Marco. Rapaz, isso é bom. Não, é porque, desculpa de interromper novamente a fala, meu querido, mas é que, particularmente para mim, é um assunto de extremo interesse. Quem estuda o Livro dos Médiuns deveria também estudar a pineal. Fica aí, olha, não ficou a minha boca, minha sola, seu trabalho não, cara, ficou excepcional, pode estar certo disso. Obrigado. Porque eu sou um pouco sistemático nas minhas análises, né? Então, pode estar certo e confortável, foi um trabalho muito bom. Dalton levantou a mãozinha. Dalton, a falha é sua. Abre esse microfone. Já abri. Marco, boa tarde para você de novo. Você é um camarada surpreendente, né, ao meu ver. Você fica calado a vida inteira, quando traz um assunto, traz para arrebentar a boca do balão. Trouxe assim para deixar todo mundo... Eu acho, Marco, que compreender tudo isso que você trouxe para a gente em uma aula só seria coisa para gênio. Não dá para a gente mastigar isso tudo uma vez, não. Mas uma coisa você trouxe. Uma coisa você trouxe e botou aqui no meio da sala para todo mundo pegar suas pedrinhas, né? É saber o que é a glândula pineal. É um estudo que eu também já fiz algumas coisas, Marco. Eu tenho até uma palestra também, talvez um dia eu apresente para vocês. Mas deixou o interesse para todo mundo, acredito eu, de aprender um pouco mais sobre a pineal. Eu acho que você despertou, inclusive em mim, de tudo que você falou, sem um bocadinho, uma areia, uma pequena areiazinha. Mas também me despertou o desejo de voltar a estudar um pouco mais o Sérgio Felipe, porque foi com ele que eu aprendi também alguma coisa sobre a pineal. Mas está parado no tempo, já há uns 10 anos que eu não via mais nada a respeito. E você trouxe agora para o momento, eu acho que para o grupo inteiro. Despertou no grupo a necessidade de estudar um pouquinho mais sobre a pineal, para compreender melhor essa questão mediúnica, como é que procede, como é que isso vem na gente, de que forma, né, essa antena, isso não é uma coisa empírica, é uma coisa científica, que tem que estar estabelecido, que tem um método, né, para poder acontecer, senão não acontece. Isso foi muito interessante, acho que de grande proveito, e eu faria, se fosse você, eu faria agora pegava um viés desses aí para explicar com mais propriedade para nós que entendemos com mais dificuldade a glândula pineal, entendeu? Não sei se você compreendeu. A tua palestra é muito rica, ela merece um estudo mais profundo de todos nós, né? Então, eu acho que vale sim, acho que o Luciano tem razão, você trouxe alguma coisa extremamente profunda, né? Que merece que a gente estude bastante a respeito do assunto. Parabéns, Marco, parabéns mesmo por você. Obrigado, Dalton. Eu acho que essa semana, quando eu estava dando essa revisãozinha no estudo, uma coisa não saía muito da minha cabeça. O Zé Luiz caiu, né? Ele não está mais aí, mas ele estava no início do estudo que eu cheguei a ver. É aquela fala que o Zé Luiz sempre traz. Na realidade, o que a gente quer? Mexer com as pessoas para provocar as pessoas, tirar do comodismo para fazer as pessoas procurarem saber sobre o assunto. Né? Muito deixar interessante. as dúvidas, criar alguns centros de interesse. Eu acho que esse estudo ele se presta muito a isso, porque é um leque muito grande. Muito grande. Se você parar um dia inteiro ouvindo as palestras do Dr. Sérgio Felipe, uma a uma, sobre esse assunto,
a mediunidade pineal, você leva 24 horas, você maratona 24 horas e não consegue terminar. Porque o assunto é muito vasto. É, muito grande. Muito grande. Verdade. Mas alguma Parabéns. fala, Dalton, meu querido? Não, eu acho, não sei se o Marco falou, mas a pineal também, ela norteia, né? Ele falou dos animais, né? Por que os animais têm a pineal? Ela norteia as aves migratórias, os peixes, tal. A pineal é quem é o sinaleiro, é a antena que diz para onde, recebe as informações e passa a informação grupo para alguns animais. É interessante isso. Eu esqueci de dar essa informação. Está num dos vídeos daqueles... Do Sérgio, se eu não me engano, do Sérgio Felipe. Não, se eu não me engano, não é nem do Sérgio Felipe, não. É daquele rapaz que o gordinho que fala primeiro, que é o biólogo. Que ele fala justamente sobre que a pineal nos animais tem muito dessa função. As aves migratórias, os cardumes, essa indicação pela pineal. O Sérgio Felipe fala disso também. É muito interessante isso, muito interessante. Uma coisa assim linda, é belíssimo, é um estudo belíssimo, belíssimo. Para quem gosta de pesquisar um pouco mais, de conhecer um pouco mais, é belíssimo. Coisa interessante, super interessante. Parabéns, Marco. Parabéns. Bom, obrigado, Dalton. Agora a Fátima Colchete também quer fazer algum comentário, alguma intervenção. Fátima, é contigo. Oi. Por favor. Oi, Marcos. Eu já fiz o comentário no chat, né? Mas eu acho que eu tenho que fazer aqui de novo. Foi maravilhoso, realmente. E para mim foi uma grande coincidência, né? Porque eu tinha comentado com o Lu a respeito dessa pessoa que estuda bastante, que eu estava buscando algumas informações na internet. O primeiro contato que eu tive com ele foi semana passada, no vídeo, né? E fiquei muito interessada sobre esse assunto. E aí fiquei sabendo que você ia apresentar. E foi assim muito, muito esclarecedor. Eu vi que você fez muita pesquisa para isso, porque da semana passada para cá eu tentei assistir alguns vídeos e ouvir também. Realmente você tem que desprender muito tempo, conforme você falou, né? Agora, eu acho que quando você disse que apresentou, porque você é do seu interesse estudar esse assunto, né? E quando a gente tem interesse de estudar um assunto, é muito mais fácil e a gente fica motivado a buscar mais informações. Então, eu estou vendo que no grupo tem muitas pessoas interessadas. Eu também sou interessada em estudar mais. E a gente podia fazer isso, a gente pesquisar em conjunto, apresentar em conjunto, dividir as tarefas, fazer um contato entre a gente e a gente dá à frente aí essa ideia, né, de pesquisar mais e aprofundar mais nesse assunto. Então era isso. Meus parabéns. Foi ótimo. Legal, legal. Gostei da ideia. Perfeito. Marco, tem mais alguém para falar, gente? A Marisa deu uma saidinha, ela teve uma atividade agora extra aula, né, extra palestra, mas retornou à sala e ela inclusive vai fazer isso, Marisa, beleza. Então ela vai fazer a prece final, mas ela estava me fazendo algumas colocações aqui no chat e eu gostaria de pedir a você, Marisa, que você formulasse as mesmas perguntas ou tirasse as mesmas dúvidas, caso o Marco possa fazê-lo, diretamente com ele, porque são perguntas, uma pergunta só, mas muito pertinente, inclusive, ao assunto. Eu não vi o chat, né? Não aparecia para... Luciana, eu fiz tanta pergunta. Bom, então, eu posso me adiantar, então, àquela que eu achei que seria mais pontual? Pode. O seguinte, a dúvida da Marisa estava me perguntando acerca da produção ou do desgaste, ou do acréscimo, ou do decréscimo da quantidade de cristais de apatita na pineal. Procede, existe essa possibilidade? O doutor Sérgio Felipe tem algum estudo que nos traga alguma resposta acerca dessa dúvida? Olha, Lu, pelo que eu vi, pelos estudos que eu vi, tá? Não foi só do Sérgio Felipe, tá? A conclusão que eu cheguei, não sei se é certa, é que realmente há, como algumas pessoas dizem, essa mineralização, ou seja, há uma produção de cristais. Isso não é estático, não é assim, você nasceu com 5, vai ficar com 5 até morrer. Pode aumentar. Agora, algumas pessoas, como foi dito no estudo,
já vêm com mais cristais. Outras pessoas já vêm com menos cristais. Fundamental que sempre há é que cada cristal ele vai aumentando o número de lamelas com a idade. É como se fosse uma árvore. Aquele tronco da árvore que vai, quando você corta um tronco, você vê ali várias circunferências, né? Mais ou menos circunferências, que denunciam a idade da árvore. É assim que se mede a idade de uma árvore. Então, isso é fato. Que os cristais vão criando lamelas ali que denunciam a idade. Agora, eu não sei dizer se é certo, não pode dizer não, é. Mas pelo apanhado que eu vi de várias palestras, né, e pelo que se diz, a mineralização, há realmente essa possibilidade. Algumas pessoas... Porque é cálcio, não é cálcio? Então, o cálcio por ali. Se ele se junta, ele forma um cristal. Não há impossibilidade biológica para isso, no meu modo de entender. É a partir do... Oi, fala, Marisa. Oi, desculpa te interromper. Eu não sei qual foi das palestras da Anete Guimarães, que ela também fala muito sobre pineal, e também eu ouvi do Sérgio Felipe, numa das palestras dele, que eles estão chegando à conclusão que quanto mais a pessoa exerce a mediunidade, mais cristais de apatita ela tem. Então, eu fico imaginando, eu já fiz uma ressonância no cérebro, eu tive uma amiga encarnada, ela continua minha amiga, mas ela é desencarnada, a doutora Lélia Galo. Ela era cética e ela tinha um grave problema no coração e ela chegou à casa de Emmanuel, levada por um amigo, por causa desse problema do coração. Ela continuava cética, mas ela começou a trabalhar gratuitamente, atendendo a população carente, os assistidos da casa de Emmanuel. E eu me tornei muito amiga mesmo da Lélia. E Lélia, como era cética, certa vez eu disse para ela, né, essas afirmações, falando que o Chico tinha muitos cristais de apatita, e a Lélia tinha, assim, né, brincadeira, ela fez um pedido de ressonância para mim e para a Sônia Dias. E eu fiz, e a Sônia Dias fez. E nós temos muito cristal de apatita. O que eu fico imaginando é a quantidade de cristais de apatita que o Chico tinha. Que médios como aquele médium que trabalhou no Frei Luiz, o médium Gilberto, tinha. A quantidade de cristais de apatita que o Dato Carreiro tem. Entendeu? Porque quanto mais ostensiva é a mediunidade, eles observaram que quanto mais ostensiva, maior o número de cristais. E que independe da idade. Isso. Foi isso que eu falei, eu não sei se você estava aí presente. O campo mediúnico, né, o campo magnético, ele é sequestrado pela pineal com esse princípio. Cada cristal ele repele esse campo. Então, o campo magnético vem e entra na pineal. Quando ele bate no cristal, ele é rechaçado. Quando ele é rechaçado, ele vai ricocheteia no outro. Do outro para o outro, do outro para o outro. Então, aí ele faz um campo maior, concentrado e aumenta, ele amplifica. Óbvio que quanto mais cristais, maior vai ser esse número de ricocheteamento, mais forte vai ser esse campo, mais amplificado vai ser esse campo. Isso é pela misericórdia. Mais cristais, maior o poder de receber espíritos, digamos assim, entre aspas, né? Então, mas no meu entendimento também, Marco, isso me parece também uma grande misericórdia de Deus, que é toda sabedoria, porque também esse campo magnético também é a nossa proteção. Sim, mas vamos ver a palavra do Cristo nisso aí? Muito se dará aquele que mais tem. Aquele que mais tem, muito já será dado. Não é assim? Qual é a fala mesmo? Quem sabe que me fugiu agora? Mas aqui mais será dado? Uma coisa cobrada que mais foi dado. Isso. Não, tem duas coisas. Tem, assim, não é esse não, Luciano. Deixa o Dalto falar que ele falou. Fala, Dalto. Microfone fechado, Dalto. Isso está nas máximas dos talentos. Aquele que mais tem, mais será dado. E aquele que menos tem, provavelmente se tirará daquele que não faz bom uso. Enfim, se você... Marisa está certa. Quanto mais você exercitar a sua mediunidade, quanto mais você trabalhar na caridade, no amor,
evidentemente que o plano espiritual vai se incumbir de cada dia mais alargar essa sua capacidade, expandir essa sua capacidade. É natural, é lei do progresso, é lei da caridade, do amor, é essa aí, é te preparar cada vez mais, já que você está se dedicando plenamente àquela situação, né? Então, o que a gente tem que utilizar é que o exercício da mediunidade não é só receber espírito. A gente ora com amor, a gente está exercendo a mediunidade. Até porque, Marisa, é a intuitiva que vai prevalecer para o futuro, provavelmente, é aquela que, né, as tuas antenas vão te trazer de vários outros campos, né, que a gente até nem consegue mensurar de momento, a não ser o Luciano, que é um grande estudioso, né, pode falar mais a respeito disso. Mas existe essa propensão do aumento dessa capacidade de intercâmbio inclusive com outras galáxias, né? Enfim, com outros sistemas aí, não é, Luciano? Exatamente. O Marco também da Alto, Marisa, os amigos que estão no grupo. Eu mandei para a Rita esses dias, e posso até me colocar para vocês, eu não me recordo agora exatamente o nome, mas existe uma caverna no México que tem cristais com no mínimo 8 metros de altura. É uma caverna, esses cristais nunca foram descobertos até, acho que se não me engano, na década de 80, e eu estudei cristaloterapia. Eu atuei uma época, inclusive, nessa área. E a gente sabia muito bem que os cristais crescem, porque é mineral, né? E são milhões de anos para evoluírem, né? Imagina o tempo que se leva para chegar uma drusa ou uma ponta de cristal. E se a gente está seguindo o fluxo da natureza, né, por uma análise comparativa, né, dentro dessa linha de raciocínio, a gente pode entender, não é conclusivo, que possivelmente os nossos cristais também crescem nesse período de vida que a gente está aqui, 40, 50, 70, 80 anos. Então, concomitantemente, a um tempo diferente do nosso, que os cristais levam milhares de anos para crescerem, para se formarem, para se constituírem, provavelmente também, de acordo de frente desse tempo que nós estamos vivendo hoje, esse avanço vertiginoso da mediunidade, né? Eu falei ainda há pouco para a Marisa, a mediunidade está sendo despertada em todo ser humano da face da Terra. Não é prerrogativa do espírita, não, gente. Tem muita gente que nunca teve nada e de repente passa a sonhar, passa a ouvir, passa a ver, e estou ficando maluco, vai para o médico, vai fazer exames, não acusa nada. Claro que não vai acusar. Mediunidade. Isso é uma prerrogativa, é um presente de Deus para a gente. Já falamos sobre a mediunidade aqui ainda há pouco. Então, só para fechar o raciocínio, óbvio, muito pontual, é óbvio que o exercício da mediunidade potencializa, pode até, sem falar com propriedade, fazer com que repliquem esses cristais. Né? Como Luciano, também... meu filho, perdão. Pode concluir, Luciano, depois eu falo. Não, já terminei, Dalton. Olha, Luciano. Oi. Olha, Luciano. Para chegar a isso aqui, são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Veja bem, eu só queria fazer uma colocação aqui. Vamos fazer um raciocínio lógico sobre a questão biológica. O que são os cristais de apatita, se não cristalizações de cálcio? O cálcio está livre no nosso organismo. Tem cálcio no osso, tem cálcio no dente, tem cálcio circulando pelo nosso organismo, que também é levado para a musculatura, para quando a gente trabalha a musculatura, não é? Então, quem carrega esse cálcio? O sangue, não é? O sangue levou o cálcio lá para a pineal. A pineal, ele chega lá e começa a se unir. O cálcio cristaliza e faz mais um cristalzinho. Lembra da conclusão, onde ele fala lá, que está sobre a vontade, e que eu grifei, botei lá em vermelho, grandão? Ora, se você tem muita vontade de trabalhar no bem, se você tem muita vontade de progredir, você obriga o seu organismo a trabalhar para isso. Então, vai criar mais cristais para poder potencializar a sua mediunidade. Não quero que se entenda aí como uma verdade absoluta, mas apenas como uma linha de raciocínio que cria uma possibilidade. Né? Eu acho que é bem plausível essa linha de raciocínio. Perfeito, Marco. Perfeito. Olha, dentro da discussão é muito legal, porque fica uma situação das possibilidades.
Mas existe uma realidade aí enorme. O homem do futuro, ou os seres do futuro, que já estamos nele, né, e a gente pode falar, ou você me perdoa até a gente entrar nesse campo, seja lá quem acredite, seja lá verdadeiro ou falso, se os seres extraterrestres que navegam em naves a ano-luz, ele não pode ter uma cabeça igual a minha, uma glândula pineal igual a minha, ele tem que ter uma antena espetacular, porque ele não vai ter tempo de pensar ano-luz. Ele não vai ter tempo de consertar alguma coisa para o mês que vem. Tudo tem que ser de imediato. A cabeça vai ter que ser uma ferramenta para o espírito perfeitamente com o seu tempo. Quando nós atingirmos uma idade, todos nós aqui da Terra, de evolução, num plano evolutivo maior, aqueles que vão regredir para um campo ainda de treinamento para chegarem ao estágio que estamos hoje, terão a evolução normal, natural. Aqueles que já estão nesse plano que nós estamos já levantando essas possibilidades, temos que chegar e acreditar que o homem que está muito mais acima, muito mais evoluído do que nós, se é a glândula pineal, é uma das ferramentas utilizada hoje pelo espírito, né, no corpo que ele, enfim, utiliza como veículo. Evidentemente que esse espírito vai ocupar um corpo daqui a algum tempo, se for um dos nossos, se for eu, o Dalton, o Luciano, o Seleno, um de nós aqui, a Fogaça, qualquer um de nós, daqui a 500 anos, teremos que ocupar um corpo, evidentemente, com um equipamento muito maior, e essa glândula pineal, se é isso que todos nós estamos entendendo hoje, os cristais não será somente... teremos uma glândula pineal, talvez do tamanho da cabeça do ET, né? Vamos falar assim, né, Luciano, que fica fácil da gente entender, aquela cabeçona grande, né? Uma glândula pineal do tamanho de uma bola de bilhar. Tem que ser mais ou menos assim, porque ele vai ter que pensar anos-luz, ele não pode pensar num relógio Schumann, né? Esse aí que está rodando aí, ele vai ter que pensar diferente, gente. É uma coisa de Deus, uma questão evolutiva, só isso. Desculpa, Luciano, entrar nesse campo, mas é preciso que a gente fale dessas coisas. Estou batendo palma, é isso aí mesmo. Absolutamente. Enriqueceu exponencialmente a fala do Marco e dos outros daqui também. Obrigado, Dalton. Hoje é dia do aniversário do codificador. Marco, você já acabou? Tem alguém ainda que quer se colocar? Por mim, está pronto. Então, nós separamos aqui uma pequena homenagem ao nosso codificador, porque se hoje nós estamos aqui utilizando essa doutrina, esse conhecimento, encarando a razão frente a frente de cabeça erguida, é graças ao esforço, ao sacrifício, à abnegação, à perseverança, à honestidade, à profunda inteligência do codificador da doutrina espírita. Então, nada mais justo que a gente separe um momentinho, ele prescinde disso. Nós é que precisamos homenageá-lo. Ele já tem todas as homenagens que alguém do porte dele espiritual precisa, que são as luzes que Jesus já deu a ele. Mas nós precisamos reverenciar esse codificador, não como um santo, nada disso, mas como alguém a quem nós admiramos muito e que um dia, quando nós crescermos mais um pouco, nós seremos tão parecidos com ele e faremos coisas lindas e belas e úteis como ele fez para nós e para milhões de criaturas e ainda fará. Então, eu separei uma pequena homenagem, vou passar aqui, vou compartilhar com vocês e depois a gente encerra com a prece, tá bom? Eu gosto de música. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, por que estou aqui, para onde vou.
Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Muito bom. Um show. Mar- Ó, eu recomendo a quem ainda não viu ver esse documentário, tá? Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, está no YouTube. É muito bom esse documentário. Muito bom também a sua palestra de hoje, Marcos. Parabéns. O grupo Alegria de Florescer acaba de fazer desabrochar mais uma bela flor. O Marcos Heleno foi muito bom, muito bom. Então, nós estamos nos encaminhando para os nossos finalmente, nos aproximando da hora do Ângelus. Aí a gente pede para a gente relaxar aí na cadeira, na rede, relaxar o corpo, se possível, fechar os olhos e dizer assim: obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por tudo que nos tem dado. Obrigada pela oportunidade de conhecer o Teu Evangelho e de conhecer o Consolador prometido por Ti. Ele chegou na nossa vida e foi preenchendo os nossos desertos, as nossas escuridões. E existem lugares ainda que a nossa vontade ainda não deixou que se clareasse, que se iluminasse. Então, Senhor, nós te rogamos, tem piedade de nós, tem piedade de toda a humanidade que tateia cega ainda em busca da verdade. E nós, que não somos melhores, mas que já despertamos para as verdades máximas que o Espiritismo nos trouxe, nós te rogamos, Senhor, que nos ajude a trazer conosco esses ensinamentos em todas as instâncias de nossas vidas. E assim, Senhor,
encetar com mais vontade, com mais alegria, com mais firmeza, essa transformação íntima que vai nos laurear e nos franquear a entrada no teu reino de paz e de luz. Sê conosco, Jesus, quando vacilarmos, quando duvidarmos, quando nos ensombrearmos ainda com o homem velho, desabituado a amar, desaprendido a ser fraterno. Sê conosco, Jesus, brilha mais tua chama dentro de nós, para que nós não nos percamos nos desvãos dos nossos próprios descaminhos. Permita, Senhor, que a tua mãe amorosa e que teu irmão mais amado, Francisco, João, que amanhã também a humanidade lembra-se dele, que esses espíritos amorosos demais de nós possam envolver toda a terra, envolver todos os campos, todas as florestas, todos os rios, todos os mares, envolver todos os humanos, Senhor, principalmente aqueles que esqueceram de Ti, que não querem Te conhecer, que resistem. Tem misericórdia, tem piedade, Senhor. Faz penetrar no imo dessas almas e arder a Tua centelha para que despertem nessa última e tão grave hora que o nosso planeta atravessa. Que seus anjos da guarda tenham condições de envolvê-los, Senhor. E que toda a sua família espiritual que já está contigo, Jesus, possa, por um segundo, tocar o cerne do sentimento dessas criaturas. Tem piedade, Senhor. Kardec, muito obrigada. Francisco, muito obrigada. Jesus, muito obrigada. Maria de Nazaré, Mãe bondosa da humanidade, muito obrigada por tudo. E em teu nome, Jesus, em nome dessa Mãe de amor, que a gente roga que vá a todos os hospitais deste planeta, consolando e amainando as dores de todos os filhos de Deus neste mundo. E em teu nome, Maria de Nazaré, essa rosa mística, essa rosa linda, envolva-os com teu amor, indo nos presídios, indo onde estão os irmãos em situação de rua, onde estão os refugiados, onde estão os expatriados, onde estão os excluídos de tudo e de todos. Tem piedade, Mãe, e faz os teus filhos cantarem e terem a certeza de que tudo isso passará. Menos a palavra de Jesus, o nosso governador. Louvado seja o Cristo de Deus. Que assim seja. Graças a Deus.